Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de coerência textual, a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para esse texto. Em aulas anteriores, nós estudamos 11 dos chamados fatores de coerência textual, que primeiro nós vamos recapitular agora. Elementos linguísticos, conhecimento de mundo, conhecimento compartilhado, inferências, fatores de contextualização, situacionalidade, informatividade, focalização, intertextualidade, intencionalidade e consistência. Nessa aula nós vamos abordar o 12º desses fatores, a relevância, que é o fator que faz com que um conjunto de enunciados seja relevante para um mesmo tópico discursivo subjacente, ou seja, que todos os enunciados façam sentido dentro de um determinado tema. Normalmente, um texto escrito faz parte de um único tópico, que muitas vezes pode ser dividido em subtópicos. Eu disse normalmente, porque, por exemplo, numa carta de família, nem sempre isso acontece. Uma outra exceção ocorre, por exemplo, numa conversa entre amigos num bar. A conversa como um todo, é claro que é um texto, mas cujo tópico variou muito. Vamos supor que depois de uma conversa no bar, um dos amigos queira escrever uma redação sobre tudo que foi conversado. É claro que essa redação não terá um único tópico discursivo, porque, afinal de contas, é claro que a conversa variou o tema. Em algum momento se falou sobre futebol, ou a vida profissional de fulano, ou a vida conjugal de Beltrano, e por aí vai. Vejam essa capa do primeiro volume da coleção Folha Grandes Pintores Brasileiros, editada pela Folha de São Paulo. Como vocês podem imaginar, essa coleção tem um artista para cada volume, e esse foi dedicado ao pintor Di Cavalcanti. Vamos usar o texto que acompanhou uma das pinturas de Di Cavalcanti nesse livro para entendermos como funciona o fator relevância para a produção textual. Segue um quadro. Vejam essa tela de Di Cavalcanti e vejam o texto que fala sobre essa tela no referido livro da coleção. Quem quiser pode dar uma pausa. Reparem que o primeiro parágrafo faz uma descrição da tela pelo olhar da autora, enquanto que o segundo parágrafo fala sobre a interpretação que a autora deu para a pintura. No final do texto aparecem reticências para mostrar que, no final das contas, o texto não terminou aí. Entretanto, o que nós podemos perceber é que tanto o primeiro parágrafo quanto o segundo parágrafo têm uma certa relevância para o tópico relacionado à referida pintura. Cada frase do texto, cada oração são enunciados que são interpretáveis como relevantes para o tema, ou seja, para essa pintura. Bem, a relevância tópica é um fator importante para a coerência textual, que não é apenas uma propriedade do texto, mas que também constrói a relação do texto com seus usuários, numa situação comunicativa concreta, em decorrência de todos os demais fatores que nós já estudamos. O assunto de coerência textual, que é a característica de um texto ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para esse texto, por enquanto fica por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada
entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.